Vou falar uma coisa muito séria. Experiência própria. Se você não for radical, você não vai ser nada. Quem vence uma guerra sendo neutro, ficando em cima do muro, sendo equilibrado, sendo, ai, tudo bem, tudo bem. Ninguém sai do lugar sem lutar, sem fazer um esforço, um grande esforço para vencer a inércia. Já viu uma pessoa neutra, uma pessoa equilibradinha, rompendo barreiras sociais, rompendo castas, rompendo desafios, inventando avião, inventando luz, inventando leis físicas? Você não vai ver, porque para a pessoa ter esse poder, ela precisa ser uma pessoa totalmente decidida, ela precisa ser uma pessoa convicta, ela precisa ser uma pessoa inflexível. Muita atenção, não estou falando inflexível com outras pessoas, porque a sua luta não é com pessoas, a sua luta é com você mesmo. Inflexível de decisão, de você ter uma escolha, de você tomar uma posição, escolher um lado. Ninguém vence a balança, ninguém perde peso e ninguém trinca o abdômen se não tiver uma decisão e não houver uma renúncia. Se a pessoa não abrir mão de coisas pelo resultado, pela meta dela, pelo que ela deseja. O desejo tem que ser mais forte do que as opções. Aí um pouco da teoria, vamos entrar mais na prática. De prática. Por exemplo, eu vejo gente falando que tem um sonho de conquistar alguma coisa, de fazer uma viagem, ou de passar num concurso, ou de passar num vestibular, e a pessoa não sacrifica por aquilo. A pessoa, ela não abre mão de nada na vida dela por aquilo, ela não tem uma decisão radical pelo que ela quer, pelo sonho dela. Ela não tira 3 horas, 6 horas, 12 horas, seja quantas horas o seu intelecto necessita para adquirir aquele conhecimento, um prazo. Ela tem aquele sonho, não luta. Olha, a pessoa quer uma vitória e não vai para a luta. Não existe vitória sem guerra. Para você vencer, você precisa passar por uma guerra e sair vitorioso. Você precisa enfrentar aqueles desafios e sobrepujar todos eles. Se você não fizer isso, você vai ter uma vidinha mediana, você vai viver o que aparecer. Você vai ter uma vidinha, como eu dizia pra mim, medíocre. Olha, eu sou uma pessoa que eu não gostava de estudar. Por muito tempo, eu deixava pra estudar um dia antes. E em muitos casos, na hora que a gente fala, na hora do intervalo, aqueles 20 minutos do recreio, então eu tirava aquela nota média e ia passando com aquilo. E o que aconteceu? Eu não absorvi aquele conteúdo como eu deveria, e muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas partem para cola, e às vezes a pessoa gasta tanto tempo ali organizando, escrevendo aquela cola e planejando, botando dentro da borracha, não sei o que aquele tempo, se ela tivesse usado para estudar, ela estaria muito mais longe, ela teria muito mais vitória, porque algum conhecimento daquilo ia ficar, ia internalizar. Sempre tem aquelas pessoas que se dedicam, né? O que a gente chama, é o CDF, é o puxa-saco, é aquele que senta lá na frente. Mas se você for reparar, são essas pessoas que vencem primeiro na vida. Essas pessoas que estão sempre, no começo, logo cedo da vida, estão abrindo mão de alguma coisa, estão competindo, às vezes competindo com os outros, mas elas têm um objetivo claro, elas querem ser melhores e elas mais cedo alcançam esse objetivo delas. Se você não lutar por você, ninguém vai lutar por você. Se você achar que é culpa do universo, o universo não vai, sabe, dar de bandeja no seu colo. Você tem que fazer alguma coisa, é a sua vida, não é a minha. Aí, o que aconteceu? O que eu fiz? O tempo foi passando,
eu fui vendo que eu estava ficando para trás. Eu vi que eu já estava me formando e que eu precisava sair da aba dos outros. Eu não podia ficar para sempre debaixo de mesada, de pai e mãe. E aí eu pensei, preciso estudar agora, minha faculdade está terminando, eu preciso ser alguém. E aí eu fui estudar e aí você começa a correr atrás do prejuízo, meu irmão, porque aí o tempo que você perdeu, nossa, estudava e orava, porque aí só Jesus na causa, como dizem, né? Seguro nas mãos de Deus. E assim, e levantava a gente para dizer, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque tem gente que estuda mais que você. Você não vai conseguir porque sei lá o que, sei lá o que. E assim, ó, aí que eu orava mais, entendeu? Eu falei, Deus, mas eu tô me esforçando, o Senhor conhece o meu esforço, né? Se eu pudesse estudar mais, eu estudava mais. Mas sabe aquela hora que você lê e a coisa já não entra? E não adianta você ler 1000 vezes e o negócio assim... Você tem que parar, você tem que ir orar, você tem que comer alguma coisa. É o momento, seu organismo está esgotado, não adianta fazer mais do que o seu organismo aguenta. Sabe o que aconteceu? Em 30 dias, foi o tempo que eu tive para estudar, para orar. Eu tirava 3 horas por dia para estudar. Eu saía de casa, ia para a universidade e ficava lá a tarde toda, né? Até a hora que eu não aguentava mais, não conseguia mais assimilar nada. Aí eu voltava para casa para jantar e 30 dias, em 30 dias eu consegui ler 2 apostilas e eu passei em 4º lugar no concurso, mesmo com pessoas até da família dizendo que eu não ia conseguir. Ou seja, as lutas se levantam, mas Deus é maior, sabe? Você tem que fazer o seu esforço e você tem que clamar a Deus, porque Deus é bom. Deus dá o sol e a chuva para todo mundo. Mas a luta também vem para todo mundo. A luta não escolhe, vou pegar aquele ali porque ele é um coitadinho. Não, vou pegar aquela ali porque ela já tá bem demais na vida. A luta vem pra todo mundo. Só que quem é mole, cai. Quem não luta, quem não tem fibra, quem não tem decisão, quem não é radical, não sabe o que quer e não fala, eu vou vencer com a ajuda de Deus. Ou eu vou vencer, enfim, de todo jeito. Só que é mais arriscado, tá? Depois eu falo pra você por quê. Não faz isso... não vence, vai ficar sempre ali, na boiada, sabe? É terrível isso, porque você pode ser mais facilmente enganado, você pode ser escravizado, você pode ser roubado, tantas coisas terríveis, porque você não se levanta contra as injustiças, não se levanta contra a maldade. Olha, a gente falando aqui de radicalismo, existem os radicais do mal, digamos assim. Existem as pessoas radicais para o mal. Não existe terrorista, que são pessoas totalmente ali fechadas com aquilo para causar um dano. São treinadas desde cedo, lavagem cerebral, seja lá o que for. Aquilo ali é lavagem cerebral. Aí vem um irmãozinho e fala, tô fazendo lavagem cerebral nos pobrezinhos lá na igreja, porque eles estão dando dinheiro lá. Minha nossa, vai estudar sobre lavagem cerebral. Olha, tem que rir, porque tem gente que gasta todo o dinheiro da família, do salário, em jogos, em bebida, no bar, e ninguém fala que é lavagem cerebral, ninguém fala nada, né? Aí a pessoa vai pra igreja. Quem vai pra igreja? Uma pessoa que não tem nada. Uma pessoa que tá bem, que tem profissão, que tá feliz, que tá na juventude, que tá cercada de amigos, tudo dando certo. Não vai. Essa pessoa não vai. A igreja é para quem tá sofrendo. Aí essa pessoa chega na igreja já destruída, às vezes nas drogas, às vezes já pensando no pior, em se matar, às vezes abandonada por todos, não tem mais solução. É essa pessoa que vai, desempregada, assim, as piores coisas, é essa pessoa que vai. E aí a pessoa encontra o que ela estava procurando. E aí ela começa a crescer. E aí as outras que não estavam nem aí pra ela,
veem aquilo e ainda começa a falar mal, sabe? Até nisso. Sabe que é aquele ditado, haters gonna hate. Pessoas que odeiam, pessoas que criticam, elas vão sempre estar fazendo isso, elas vão sempre estar despejando o veneno delas. E você não pode nem dar atenção para essas pessoas, você tem que fugir dessas pessoas porque elas podem te contaminar. Da mesma maneira como existem as pessoas radicais para fazer o mal, para roubar, para te enganar, para te manipular, para subir num palanque e te prometer mundos e fundos sem um pingo de vergonha, aí chega lá roubar milhões e milhões do seu imposto, do seu salário, da sua previdência, sabe? Assim como existem essas pessoas, se você não se posicionar, não lutar contra isso, não for radical pelo que é justo, se você for uma pessoa neutrinha, for uma pessoa equilibrada, não, eu acho que eu tenho que ficar calado. Eu acho que senão vai ser pior. Vai ser pior mesmo. Já pensou? Só eles que são radicais e os outros são tudo conformado? Tá na hora de você se levantar. Tá na hora de você lutar e ter vitória. É muito sério. Agora vai lutar, vai ser radical pela sua vida e vai começar a brigar com todo mundo. Não é assim, como eu falei. Sua briga não é com as outras pessoas. Sabe, cada um vai prestar contas, cada um vai prestar contas pelo que faz. Tem gente que não acredita, tem gente que ignora, tem gente que não quer nem pensar nisso, para não ficar atormentado. Mas, ó, vai passar a Polícia Federal, passa a Polícia Federal perto dessas pessoas que fazem a maldade para você ver se elas não gelam. Ficam fingindo que nada tá acontecendo, como se isso fosse evitar o mal de chegar. Não, meu irmão, você tem que se preparar, você tem que se vestir, você tem que estar pronto para a guerra. É muito sério, até Deus fala sobre isso. Deus fala que Ele não quer pessoas mornas, Ele não quer pessoas moles, pessoas neutras, pessoas em cima do muro. Ele fala, ou você é frio, ou você é quente. Melhor que você seja frio, melhor que você seja um radical extremo, ruim, do que você ser essa pessoa indecisa que não faz diferença nenhuma. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Você não pode ser da igreja e tá fazendo coisa errada. E você também não pode sair dizendo, então não tem jeito. Aquele ali não tem jeito, porque tem jeito. A gente tem um Deus do impossível, que faz coisas impossíveis. E a gente está vivendo uma época que estamos vendo coisas impossíveis há séculos atrás acontecerem. O avião, hoje todo mundo voa de avião, mas o avião surgiu em 1906. Santos Dumont fez o seu primeiro projeto chamado Oiseau. França, ele foi chamado de ave de rapina, Oiseau proe, alguma coisa assim. No Brasil ele é chamado, se eu não me engano, de bis 14, alguma coisa assim. E desse protótipo, hoje, caminhou. Hoje não tá só mais em voos de um estado para o outro, de um país para o outro. Hoje já são voos espaciais. E daqui a pouco, na verdade, na história, se você for ler, já se fala até diz o que é impossível é o seu limite. Se você diz, olha, é uma frase muito famosa, se eu não me engano é de Walt Disney ou do Henry Ford, que diz, se você diz, eu consigo, você tá certo. Se você diz, não consigo, você também tá certo, porque você coloca o seu limite, porque Deus colocou esse poder em você, quando Ele diz, eu vou fazer o homem, a minha imagem e semelhança. Olha que coisa mais linda e incrível. E o que que significa isso? Olha para um leão, que lindo, que animal feroz, animal grandioso, e agora olha para um gatinho. Também é da classe dos felinos, da família dos felinos, e não é parecido, mas um é enorme, o outro é pequeno e doméstico. E você é assim, meu irmão. Você é a semelhança de Deus, da forma humana, feita do barro.
criado para ser doméstico, criado para ser como uma ovelha dócil, não é para ser um bode dando cabeçada em todo mundo, dando patada em todo mundo, criticando todo mundo, falando mal e reclamando. Você não é chamado para ser isso, preste atenção. Você é chamado para seguir a Jesus, você é chamado para ser exemplo. Está na hora de despertar. A igreja está recebendo um chamado profético para acordar neste momento, porque algo grandioso está para acontecer. Vamos buscar a Deus e vamos ter a nossa vitória confirmada, porque longe de Deus, até as vitórias não trazem paz, não trazem significado. Olha, procura depois na internet um vídeo do Jim Carrey que ele fala, dá uma palavra para uma universidade numa formatura e ele fala assim: seria bom que todas as pessoas atingissem o sucesso, conquistassem fama, conquistassem dinheiro, que elas sonham, para elas verem que não é nada disso. Que na verdade nada disso te traz a satisfação que você busca, sabe? Você sempre pensa que tem mais algo. Ai, eu tenho sonho de casar. Aí você casa e aí. Ai, né? Então, né? Agora eu não sei, agora eu tenho outro sonho. Parece que, sei lá, venceu aquilo. Aí tem o sonho de viajar pelo mundo. Aí você faz que nem eu, sai viajando pelo mundo. Ou que nem outras pessoas que já viajaram mais do que eu. E aí quando você chega lá, você fala, né? Muito legal, mas assim, sei lá, parece que ainda falta alguma coisa. Aí, meu sonho é ter uma mansão, um castelo. Aí quando você chegar lá, se você tiver essa fortaleza para você conquistar, porque você tem capacidade, mas você tem que ter, como a gente falou, você tem que ser radical, você tem que ser decidido. E aí você vai chegar lá e vai ver que não era tudo aquilo, porque o homem só se sente preenchido quando ele volta para o seu autor. Quando ele encontra o seu sentido, o sentido da sua vida está em Deus. Você tem que buscar a Deus para descobrir por que existe essa carência, por que ainda existe essa falta. Não precisa se matar, não precisa achar que tudo está perdido. Não está perdido. Deus te chama, Deus te inquieta, Deus te quer de volta, Deus te desperta em nome de Jesus, para que você encontre nele a paz que a sua alma tanto busca. Deus te abençoe.